Agora na Rádio Santa Rita de Cássia, um espaço para valorizar nossa gente, nossa fé e nossos talentos. Empreender que transforma, porque quem crê, constrói o futuro. Rádio Santa Rita de Cássia, sintonizada em você. Ainda mais um Empreender Transforma. Eu tô com um amigão aqui, o Gustavo Gomes. Ele é empresário do ramo do transporte, ele é mentor. Ele é um cara fantástico, ele começou do zero, foi indo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Hoje tem um posicionamento absurdo na internet. Inclusive tem polêmicas aqui essa semana, tem que falar disso. Tá demais, hein, cara? Ai, Deus. Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Valeu, meu amigo, Yasser. eu peço desculpas por aquele que não conseguimos gravar, Imagina, certo? cara, acontece. Empreender é isso, né? A gente Empreender vai é isso. trocando tudo certinho no meio do percurso. Amigo, deixa eu só fazer uma pergunta falar. antes. Quem é você antes de ser empresário? Cara, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite mais uma vez, né? Tivemos aquele problema técnico. Está fora do nosso controle, né? Então não tem o que fazer. E tá tudo certo. Tô pedindo perdão pra todo mundo. Enfim, mas agradeço mais uma vez o tempo de vocês e a oportunidade de estar aqui, conversar um pouquinho, agregar valor aí no conhecimento. Cara, quem é o Gustavo Gomes? Antes de tudo, cara, o Gustavo, ele é um cara muito comunicativo, um cara tranquilo, um cara que busca, acima de tudo, conhecimento para crescer na vida. É um cara que tem uma ambição, assim, fora do normal. Eu até já me questionei várias vezes, mas quando eu fortaleço as minhas referências, eu sei que eu tô no caminho certo e minhas referências são muito boas, certo? Acredito que as suas também sejam. E, cara, fora do ambiente de trabalho, eu busco ser o mais presente possível. Porque, de acordo com a minha história, né, da onde eu vim, eu sempre vivi num, entre aspas, caos, eu vou colocar aqui, sabe? Muito estímulo, muito estresse. Então, hoje, quando eu não tô fazendo nada, eu procuro não fazer nada. Ser um cara tranquilo, ser um cara presente. Gosto de praticar esportes, atualmente musculação e corrida. Mas para 2026, estou colocando uma meta aí de um novo esporte. Ainda não decidi qual. Eu tenho 2 metas para hobbies ano que vem aí. Esporte e um instrumento musical. Acho que vão me ajudar aí a criar um repertório comportamental diferenciado, sabe? E fora do trabalho, mas o trabalho que me ensinou isso, né? É a ser um ouvinte melhor. Hoje eu sou um cara que escuta bastante, já ouvi muita história, continuo ouvindo, e histórias pra mim é o que dá sentido à minha vida, sabe? É o que me alimenta, é o que me motiva. Ouvir a história de cada pessoa, não julgar em primeiro lugar e saber acolher. É o que eu faço com os meus mentorados lá na Driver Pro Mentoring. E o mais interessante é isso. Cada ser humano tem a sua particularidade e Então, Gu, começa contando a sua história pra gente aí. Como é que Com você certeza. começou? como eu Você comecei... já trabalhou CLT alguma vez? Cara, trabalhei sim. Eu comecei no CLT lá em 2013, 13 para 14, antes da Copa ali. Primeira oportunidade de jovem aprendiz, numa empresa que produzia filtros automotivos para todo tipo de veículo, não só carro, moto, linha agrícola, enfim, caminhão. Daí eu fiquei nessa empresa ali do final de 13 até 16. Aí dali em diante, cara, nunca mais tive experiência CLT. Não, minto, desculpa, tive sim numa outra empresa, também do segmento industrial, só que aí foi por poucos, acho que 10 meses ou um ano. Daí, dali em diante, fui empreender. Só que aí foi meio que cair de paraquedas esse empreender, né? Eu tava meio perdido na vida, não sabia o que eu queria fazer, sabe? Tava ali na puberdade que fala, né? E aí me apareceu a oportunidade de trabalhar como motor de aplicativo, cara. Sabe? Tava em alta no Brasil, coisa nova, todo mundo falando bem. E eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de dirigir. Sempre gostei de carro. Sou nascido e criado dentro de uma oficina mecânica. Fui criado nesse contexto. Pai, tios, avô.
entende? Meu pai já faleceu, mas também já teve oficina. Então eu sou muito conectado nesse mundo automotivo, sou apaixonado por carro. Eu digo que se de repente eu parar de empreender na área do transporte, eu vou empreender em outra área que tem o carro como segmento, entendeu? Do segmento automotivo, porque é algo que eu gosto. Eu gosto de carros e pessoas hoje. Então, comecei ali em 16, aliás, perdão, final de 16, 17, meio que sem rumo mesmo, só pra fazer uma grana e pagar minhas contas. Eu vivia num ambiente que não me estimulava ter ambição, a buscar ser melhor, a cuidar mais de mim, entende? E eu era, na época, eu era até acima do peso, eu era o gordinho, eu era obeso, né? Infelizmente, eu tinha uma saúde bem debilitada, mesmo sendo bem jovem, eu tava ali com 22, 23 anos. Daí, cara, nesse processo, foi bem interessante que eu comecei a conhecer gente nova a todo momento, ver São Paulo, que é outro mundo, totalmente diferente da onde eu vim, de fato, que é daqui da região de Guarulhos, né? E aí, cara, a cada história que eu escutava, a cada pessoa que eu conhecia, eu ia criando as convicções sobre mim. Pô, essa pessoa aqui com essa história triste, não faz sentido. Eu não quero ser igual a ela. Essa outra aqui, pô, ela já tem uma visão diferente. Ela fala sobre sonhos, sobre lutar, fazer por onde, você correr atrás. Pô, interessante isso, entende? Daí eu fui entendendo como que o mundo funcionava, cada pessoa, a importância dos ambientes, entende? Daí, só lá em... Quer ver, ó? Aí eu já vou até pular um pouquinho para não ficar muito repetitivo. De 18 até 22, cara, eu passei por esse processo de autoconhecimento, comecei a fazer terapia, passei pela morte do meu pai, que foi um momento muito complicado, que é ali no dia 1º de janeiro de 18 que ele faleceu. E dali em diante eu comecei uma terapia, me ajudou muito essa terapia. E aí eu entrei no meu processo de emagrecimento. Eu perdi incríveis 55 quilos, mudando hábitos e colocando o esporte na minha vida. Entende? Não tive atalho, sabe? Não sou um cara que gosta de atalho. Eu gosto realmente... Não tomou um bom diário, não. Nem tinha na época. Nem tinha na época. Que isso? Nem tinha. E eu falo pras pessoas que, cara, se eu fosse hoje obeso, eu dificilmente conseguiria, porque é muito estímulo hoje, cara. É muita coisa, muita internet, é muita tela. É um negócio desafiador realmente. Então, assim, naquela época, eu só tinha um foco, que era mudar de vida. Eu tava determinado a melhorar os meus hábitos, a não ser aquela pessoa, porque uma coisa que me marcou muito foi quando eu fui agachar, eu gostava de jogar bola, eu fui agachar pra amarrar o tênis, pô. Não conseguia, barrigona na frente me atrapalhava, aquilo ali que me marcou pra dar o pontapé nesse processo, entende? E eu também recebi um feedback ali das pessoas próximas, falar, pô, você tá bem? Tá acontecendo? Você tá ofegante? Você tá com cara de cansado? Sabe? Eu falo, poxa, eu tenho 23 anos, cara, o que tá acontecendo? Tipo, pra onde que vai a minha vida se eu não tomar um rumo, sabe? Primeiro, a consciência e a autorresponsabilidade é o pontapé para você começar a mudar o jogo aí da sua vida. Eu acredito muito nisso, foi isso que eu fiz, certo? E é isso que eu venho fazendo. Lógico, em determinadas camadas, né? Hoje é mais na área do empreendedorismo, continuo me cuidando e virou uma parte de mim, né? Esse estilo de vida, certo? Certo. E aí nesse caminho, cara, no empreender na área do transporte, tava ali no aplicativo... Fiquei até 2022, cara, trabalhando assim de uma forma meio que perdido. Só que aí em 2022 eu também decidi, pô, já tô fazendo isso há tanto tempo, cara. Eu consegui esse resultado aqui. O que dá pra fazer? Dá pra seguir? Aí eu conheci o transporte executivo, eu vi que era um transporte diferenciado, que se você tiver ali um comportamento diferente, realmente servir as pessoas, você vai se destacar numa área que a maioria das pessoas é muito medíocre no que fazem, entende? Ainda mais depois da uberização. Então isso aí ficou muito mais escancarado e um livre mercado negativo, para baixo, medíocre. Cada vez menos ofertas ruins e muito cara aí aceitando qualquer coisa. E aí dali em diante eu decidi. Aí eu comecei a estudar sobre isso, entender o mercado, como é que funciona. Só que é um mercado super fechado, né, do transporte executivo. Então... A única maneira que eu encontrei pra furar essa bolha, cara, foi através da internet.
Então, assim, a internet ela entrou na minha vida ali em 22, só que, pô, eu era um cara que só ficava postando em stories, eu não sabia nada de Instagram e nem nada, né? Daí, daquele ano em diante, eu determinei também, pô, tem que começar a realmente criar conteúdo pra furar essa bolha. E foi aí onde que veio dando certo, cara. A constância me ajudou, primeiro, a me comunicar melhor, a eu perder essa vergonha, primeiro, dos julgamentos das pessoas e a vergonha de falar com a câmera, né, Yasser? Você sabe muito bem sobre isso, porque você é um cara muito constante nas postagens. Eu admiro muito essa sua determinação. E, cara, de repente aconteceu. O meu intuito era criar conteúdo para divulgar o meu trabalho, alcançar mais clientes e furar essa bolha. De repente, cara, começou a viralizar os meus vídeos que eu não entendia nada. Eu falei, por que tá viralizando? Eu comprei um curso na época lá pra aprender a editar Reels e tal, aprender a mexer no CapCut. E começou a funcionar muito, começou a chegar muita gente, cliente, parceiros do transporte, furei a bolha. Fiz grandes parcerias nesse tempo, nesse período. E principal, muitos motoristas de aplicativo se identificavam. O cara gosta do meu trabalho de acompanhar. E eu falei, cara, sensacional isso aqui. E aí eu falei, pô, isso aqui vai virar um propósito. Por quê? Começou a chegar muito feedback, cara. Muita mensagem, pô, acho sensacional o seu trabalho, me inspiro muito em você. Por favor, não pare, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Aí eu comecei a refletir, falei, cara, aqui tem um mercado que até então não tinha ninguém fazendo. Falei, pô, isso aqui pode virar algo maior. Sabe? Só que até então eu só tinha essa ideia e um sonho, né, cara? Então eu comecei a fazer conteúdo mais voltado pra ajudar essas pessoas, né? Pra ajudar esses motoristas. E cada vez mais me posicionando na internet pro cliente ideal que eu quero atingir também. Porque é muito difícil você criar pra motorista e criar também pra você trazer clientes, sabe? Pra mim tem sido um desafio. Até pensei em separar Instagram, mas eu falei, não, melhor não. Enfim, nesse período me surgiu sempre a ideia também de mentoria, sempre veio na minha cabeça, mentoria. Eu lembro que ali na época, ali já em 24, né, um ano e pouco atrás, já ouvia muito falar, já existia a MLS, existia a Clex e tal, essa bolha que a gente vive, né, do empreendedorismo. Eu falava, pô, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho nenhum conhecimento? Eu preciso buscar. Foi aí que eu me conectei com você, eu me conectei com essa galera e comecei a estar nesses ambientes para buscar esse conhecimento para eu poder aplicar para o meu negócio, para mim, entendeu? Para ajudar essas pessoas. Que aí eu fui entendendo como é que funciona. A questão da mentoria não é só uma questão de conteúdo, é uma questão muito de relacionamento, né? Você saber lidar com pessoas, saber ouvir essa dor, que é uma coisa que eu já comecei a ouvir muita história e muitas pessoas lá atrás, entende? Então, para mim foi uma prática ali que funcionou muito bem. E acho que foi ali Cara, eu conheci você em janeiro do ano passado, né? Então foi janeiro... Desse ano. Do ano passado? Desse ano, perdão, 25, verdade. Desse ano, aí janeiro, foi na Trinca, que eu conheci a Maiarinha. Maiarinha, um beijo pra você. Ela me deu essa ideia. Ela falou, cara, você tem que começar a vender mentorias, tem que começar a vender produtos aí, cara. Você tem uma boa audiência. E até então, não... olhava assim e falou, é verdade, tem que realmente fazer algo. Só que aí a gente conversou, até tentei trazer ela pra gente ir junto nesse caminho, só que aí por alguns motivos acabou não dando certo dela vir junto. Eu falei, bom, tem que seguir sozinho. Aí, em junho do ano passado, eu lancei uma imersão, coloquei lá 50 pessoas numa sala, a um ticket médio de R$70 e dei o conteúdo. Eu e minha namorada, Laurinha, meu amor, ela é uma pessoa que, cara, fundamental pra tudo isso tá funcionando. Eu sou muito grato a você. Se não fosse você, nada disso teria acontecido também. Ela criou as artes, o Canva, o conteúdo, e eu estudei a aula e dei, cara. Sem repertório, tudo a primeira vez, com medo, com muito medo, mas independente do medo, que é algo natural da gente, eu agi pra isso. E
Foi muito bacana, recebi um bom feedback e no final fiz um pitch de venda sem saber na época que era um pitch de venda pra vender a primeira turma da mentoria, cara. Abri 5 vagas e fechei 3. Dessas 3 vagas, um deles era o André, cara. Acho que você já sabe quem é o André, né? Você conhece ele. O André, pra mim, ele hoje, o Caio, no último evento que eu participei, fala muito desse relacionamento que tem mentorado, que ele vira seu amigo. O André é um caso. O André virou meu amigo pessoal hoje. Ele é um cara, assim, fenomenal no que ele faz. Ele é um garoto jovem, de 23 anos, pai de família, provedor, que independente ele faz acontecer. O que ele põe na cabeça dele, ele vai lá e faz. Isso se chama determinação. E são essas pessoas que eu procuro sempre estar buscando, cara. E dali em diante passou um período, né? O porquê? Nesse período da mentoria com o André foi fazendo. Eu fui dando passo a passo, ele foi fazendo e tendo os resultados, enquanto os outros 2 não. Aí eu me senti mal, falei, pô, será que eu errei alguma coisa e tal? Aí meio que eu deixei passar um tempo, passei acho que uns 2 meses, né? E aí eu falei, não, o André tá tendo resultado, é isso. Esses 2 não eram o perfil ideal. Que aí, cara, eu abri a segunda turma. Aí na segunda turma já veio mais gente. Só que eu abri sem divulgar, não fiz outra imersão nem nada. Só divulgando ali nas lives. Que aí eu comecei a fazer lives. Porque também eu comecei uma mentoria. Todo mentor tem que ser mentorado também. Eu tenho essa opinião. Que, pô, se eu dou mentoria, eu tenho que também ter um mentor meu pessoal. Sabe, pra me discernir naquilo que eu tô fazendo, porque até então eu não tenho total expertise e eu sou um cara que eu tô sempre buscando isso, entende? Inclusive, você concorda com a minha fala? Por que você fez assim? Porque você fez uma carinha. É que acho que eu sou um pouco polêmico, viu? Mas deixa eu falar. Você adora. Fala aí, depois eu continuo. Você polêmico? Eu? Porque é o seguinte, o que significa mentoria? Mentoria é você empacotar todo o seu conhecimento, certo? E passar pra alguém pra ele errar cada vez menos e acertar cada vez mais. Perfeito, ter o ROI dele, exato. Aí você conseguiu entender até esse ponto. Perfeito. Então, é o meu conhecimento. Eu não preciso do conhecimento de outra pessoa. Entendeu? Perfeito. Então, você falando que eu preciso de um mentor é a mesma coisa. Mas aí... Deixa eu só terminar o raciocínio. Tá, pode Aí você pode confundir o quê? Quando você fala isso. Eu vou comprar um curso de ficar rico e eu preciso vender esse curso pra outra pessoa pra eu ficar rico. Perfeito. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de fala. Entendi. Eu entendi o que você quis dizer. Você quer contratar uma mentoria pra você ser mais didático em passar o seu conhecimento pra outra pessoa. Exato, nesse ponto. Não sobre o meu conhecimento. Aí não tem como. Mas entendeu porque o meu conhecimento, ele é meu. Mas é o que você você falou. Mas você entendeu que lá, a pessoa escutando de lá pode ter essa ambiguidade. Entendi, sim. Então, a gente verdade. quer... É verdade. A gente que vai entrar nesse mercado, a gente tem que tomar muito cuidado em falar isso. Porque Sim. senão vai falar assim, então quer dizer que você... Porque eu falei com um mentor de alta, eu falei assim... Aí ele falou pra mim, você precisa fazer uma mentoria pra dar sua. Aí eu falei assim, mas mentoria não é o que eu vivi pra passar pra uma pessoa? Aí ele ficou meio assim, eu falei assim, tá vendo? Tem que tomar muito cuidado da forma que você se comunica. Inclusive, eu tô anotando o que você tá falando. Perfeito. Comunicar melhor. Sim. Muita gente não entende que é comunicar melhor, é o que o outro entende. Sim. Entendeu? Não é Então, só apenas falar. Não é só apenas falar. Então, a partir do momento que você fala que precisa disso, você fala assim, por que ele precisa disso? Aí você pode colocar essa... Até pra você falar pros seus próprios, depois pros seus próprios clientes, Legal. que não é isso. Sim. Fala assim, eu só preciso entender melhor como eu empacoto o meu conhecimento pra passar pra você. Exatamente. Esse é o ponto. Mas mesmo assim, deixa eu até falar, mas mesmo assim, não quer dizer que você aí pode começar a sua mentoria da onde você estiver, porque eu vou dar um exemplo pra você meio didático. A gente tem um conhecimento nota 7. A gente só precisa de encontrar pessoas nota 4, 5 e 6 e vender o nosso conhecimento pra essa pessoa. É isso. Exatamente. Tá? E tem muita gente nota 10 que tem medo por falta de repertório e coragem de se comunicar e fazer isso. E aí, geralmente, ou essa pessoa, de duas uma, ou ela pega esse medo e transforma em ação pra superar, ou ela fica tacando hate na internet. É isso. Ou fica bloqueada, tem muito. E é muito importante essa questão da comunicação de ser muito clara, porque a gente vive num país que 80% da população é analfabeto funcional, cara. E é perigoso. E sabe por que disso? Eu dou algumas palestras por aí, inclusive para gestores, para vendedores. E eu escuto muito isso. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que os outros entendem. Perfeito. Aí eu falo assim, gente, a partir do momento que você entra nesse mundo de empreendedorismo, de comunicação melhor, num nível de alta performance mesmo, você é responsável pelo que você fala e pelo que o outro entende. Porque senão sua comunicação não tá clara, não tá concisa. Então eu falo assim, então se comunica melhor. Tenta imaginar o que pode dar de errado lá do outro lado e você
entra nesse detalhe igual... Eu entendi o que você quis dizer. Claro que eu entendi o que você quis dizer. Só que eu falei assim, tem gente que não vai entender. Não vai entender, exatamente. Então eu preciso me explicar bem pra todo mundo falar assim, agora sim ficou claro. Então é isso que é uma comunicação melhor. Perfeito. E só completando então sobre essa minha mentoria, ela é focada em comunicação, posicionamento e branding. Então com ela ali eu tô agregando esse repertório na minha comunicação para melhorar, deixar ela mais clara e mais assertiva e também focado em palestras. Porque eu sou palestrante, mas eu já não palestro a última vez faz 1 ano atrás. E o meu intuito é voltar para 2026 com mais palestras, sabe? Carregar mais essa mensagem que eu tenho, não só sobre o meu nicho, porque inclusive em uma das minhas aulas com ela meio que deu um boom. Porque o meu trabalho, cara, no transporte, eu não ofereço uma corrida do ponto A ao ponto B, eu ofereço toda uma experiência. Entende? Uma experiência focada em cuidado, em segurança, em bem-estar. Enquanto o cliente, a única preocupação que ele tem que ter é no tempo dele ali resolvendo o problema dele, que é trabalhando, resolvendo as questões pessoais. Você entendeu? Esses são os pontos mais importantes. Mas enfim, aí voltando, cara, o André, como eu falei, ele virou um amigo pessoal. E hoje é aí parceiro de trabalho. Vê esse cara voando. Na semana passada ele tava com o Mister, pô. Ele tava com o cara do Hexa, meu irmão. Você tem noção? Dentro do carro do cara. Tá maluco, um cara ganhou 5 Champions League. O cara fechou aí na Fórmula 1 um serviço que, pô, ele agregou tanto valor. O cliente ficou tão satisfeito com ele que já fechou de 2026, cara, completo, sabe? E ele tem um vídeo, eu tenho um vídeo dele salvo que ele fala justamente que é o que eu prego e o que eu passo, cara. Ele fala dessa maneira: deem o seu melhor, busquem agregar valor na vida do seu cliente. E é de fato isso, porque, cara, todos os dias muitas pessoas já entraram no meu, carro, é muita história que eu já ouvi. Então, pô, é passageiro o nome da palavra. A palavra é passageira. Ela entra e sai, às vezes ela nem vai voltar mais. Só que, cara, quantas oportunidades a gente tem de deixar essa primeira boa impressão, sabe? Tirar uma experiência boa. Mesmo que seja uma situação ruim, entende? Então é isso que eu trago pra minha mentoria. Cara, esquece número. Foca em você se conectar com essa pessoa, gerar o valor na vida dela. E você pode ter certeza que você vai ser lembrado, sabe? Só que aí tem várias questões, várias camadas. O posicionamento do cara, o nicho que ele tá atuando, o tipo de público que ele quer atingir. Aí são várias questões que, pô, a maioria das pessoas nessa área acaba não entendendo. Mas não entendendo porque elas não sabem. É falta de conhecimento mesmo, entende? E é o que eu busco trazer mais clareza lá no meu Instagram. Inclusive, para 2026, uma pauta mais abrangente sobre esse assunto vai ser o YouTube, cara, que eu vou trazer. Entende? Que é uma coisa que eu procrastino muito, mas já está caminhando. Não, mas você tá bem encaminhado, vamos dizer assim, certo? Você só vai adicionar alguns canais a mais. Isso, exatamente, alguns canais a mais, exato. Inclusive, vou dar um recadinho pro André, que eu tenho certeza que ele vai escutar isso aqui. Meus parabéns pela sua proatividade. Você é um moleque totalmente pra frente, já tive a oportunidade de conversar com você. Pode ver que aquele dia que eu dei aula, ele tava na correria, ele escutou no chuveiro, escutou trabalhando, lavando trabalhando, carro, opinou, participou certo? Da aula. O cara é fenomenal. O cara é fenomenal, eu indiquei um livro pra ele, no outro dia eu já tava com o livro na mão. Já eu falei assim, comprou. é muito proativo o cara, não tem como falar assim, o cara deu sorte, não. Ele deu sorte porque ele sai cada vez mais no momento, cada vez ele tá buscando mais, tá buscando referência com o Gustavo, e o Gustavo buscando outras referências. Sim. Então você vê as coisas acontecendo, você fala assim, o cara deu sorte. Não. De 3, ele foi o mais proativo. Então não é à toa que ele tem um sucesso hoje. Exatamente. Então... E, cara, nada vence o poder do ambiente, cara. É estar no ambiente certo. O Nicolas também, lá de Minas, o NK. Pô, é um cara também fantástico. A energia desse cara, ele é muito... entusiasmado. Entusiasmado, essa é a palavra, exatamente. É um cara que vai e faz. É um cara que também ele tá aplicando. Todo domingo lá, gente, 8, 9 da manhã, tamo lá na... Vou vender o seu peixe agora, tá? mentoria. Porque eu não gosto muito de vender. Ah, é? Não gosto. Eu não gosto. Não gosta? Você do ramo do transporte que tá escutando aqui agora, eu tive a oportunidade de dar uma aula de vendas lá, e eu vi que tinha vários perfis lá. Tinha um perfil já do André proativo, tinha o NK que eu não conhecia, mas tinha um cara lá que era totalmente, vamos por retraído, era mais na tímido. dele.
E o que eu fiz? Eu, como bom vendedor, já perguntei pro Gustavo quem eu iria falar com o spec de cada um. Uhum. E eu consegui trazer pra aquele... Qual que é o nome dele? Robson. Pro Robson. Forte abraço, meu irmão. Isso, eu vou elogiar ele também. E ele começou a se soltar devagarzinho, devagarzinho. Ele entendeu que tinha 2 pessoas já que já estavam em referência. Então, quando você pega um ambiente diferente, você já entende que você pode caminhar para um segundo nível. E tem pessoas do segundo nível que vai pro terceiro. E cada vez evoluindo junto. Então, quando você entra numa mentoria, principalmente do Gustavo, você vai ter vários níveis ali. Então, não tenha medo de entrar. Ah, eu sou retraído, sou tímido, eu não sei me comunicar bem. Não. Você pode começar da onde você está, na mentoria dele, que ele vai te ensinar passo a passo de como chegar lá. Não precisa falar assim, eu não sou ainda executivo, eu tô fazendo Uber, faço um Uber Black, alguma coisa nesse sentido. Entra lá, que ele vai te ensinar a posicionar certinho você. Então, desde uma pessoa retraída como de uma pessoa comunicativa, ele vai entender o nível que você está e vai te colocar em um outro nível. Né? A única coisa que eu peço para as pessoas que elas têm que ter é a ambição e a mente aberta para aprender e aplicar, cara. Porque, infelizmente, acaba sendo... Para esse mercado, tem muita gente que tem maus olhos, sabe? Essa questão da mentoria, infelizmente, no Brasil é mal visto, né? Por conta de muitos anos atrás, muitas pessoas que enganaram muitas pessoas. Aqueles cara que vende curso de como ficar rico, essas coisas que você comentou agora. Felizmente, né? Tem muito. Mas, cara, tem muito conhecimento aí que dá pra gente agregar pra Deixa eu nossa falar um vida, negócio sem com dúvida. você, Pode falar, que eu meu tô irmão. anotando aqui, Uhum. porque você teve uma mudança de mentalidade absurda Sim. desde 2016 pra cá. Uhum. Só que o start mesmo foi em 2022. Eu tô acompanhando aqui. E eu queria falar pra você, o que é mentalidade pra você, amigo? Para as pessoas que estão escutando aqui a gente, é porque a gente fala assim, pô, eu emagreci, eu mudei de ambiente e eu mudei de mentalidade. Mas o que seria mentalidade de fato? Cara, mentalidade pra mim, sendo bem simplista, é a capacidade da gente, do que a gente diz, do que a gente alimenta todos os dias pra nós. O que a gente alimenta todos os dias para nós mesmos é o que vai determinar a nossa mentalidade. Se todos os dias eu falo pra mim que eu vou ser um merda, eu não vou conseguir, eu não sou suficiente, de fato, a sua mentalidade vai ser voltada pra isso, entende? Mas o contrário também funciona. O porquê? Porque eu vivi os dois lados. Lá em 16 eu era dessa maneira, porque eu vivi nesse ambiente. Um ambiente sem autoestima, sem uma confiança, um ambiente que não elevava a minha pessoa, quanto criança também. E hoje é totalmente diferente. Mas o que de fato fez essa mudança acontecer foi o ambiente. Mas pra mim, mentalidade é isso, é a capacidade da gente se alimentar com as palavras. Você entendeu? Entendi, não, perfeitamente. Eu gostei muito dessa colocação. Só vou fazer uma adenda aqui, que eu ando estudando um pouquinho. Uhum. 5% do que a gente tá falando aqui são estímulos conscientes e 95% é inconsciente. E o que quer dizer isso? Quanto mais você fala palavras negativas, mais você vai tomar atitudes negativas. Sim. Isso aí, porque você vai alimentar o seu subconsciente e o seu inconsciente já vai disparar isso automaticamente. Então, a partir do momento que você está escutando a gente e você quer mudar, começa a falar e pensar só coisas boas. Ah, mas não tá acontecendo. Tem coisa que a gente não consegue externalizar isso. Não consegue. Não tem como falar, por que acontece? É simplesmente porque acontece. Porque são dados e isso daqui não é coisa da minha cabeça. Então, a partir disso, começa só falar assim, 2026, independente das dificuldades, vai ser o meu ano. Inclusive, tem um professor que trouxe um conteúdo aqui que eu achei magnífico. Fala assim, para de falar que você vai correr atrás. Para. Porque sempre que você vai correr atrás, você tá atrás de alguma coisa e você não vai chegar na frente. Então, a partir de agora, fala assim, eu vou chegar na frente em 2026. Olha uma coisa simples. Às vezes a gente manda uma mensagem pro nosso cérebro, então a gente sempre tá atrás. Sempre tá atrás. Sempre tá atrás. É uma vírgula que muda, tipo, todo o nosso jeito de pensar. E, cara, já aproveitando o gancho desse assunto, e aí eu observo o mundo, cara, tipo, pô, eu fico meio preocupado pra que lado as pessoas estão indo, sabe, em relação a isso. Porque hoje a rede social e a internet acaba com a autoestima das pessoas, acaba com a saúde mental nesse aspecto. Pô, eu tô ali
na merda e, pô, o cara lá no Instagram felizão e tal, pô, como é que eu vou me sentir? As pessoas, infelizmente, estão caindo nisso. Pra gente que trabalha na internet, cara, a gente tem essa noção e a gente pondera. Principalmente que a gente também vive um ambiente mais que as nossas referências, pô, elas estão também incentivando a gente. O meu Instagram, você entra lá, cara, é só empreendedorismo e motivacional. Você entendeu? Porque a internet é o seu ambiente. A internet tem a capacidade de te moldar. Se você não tem um ambiente adequado aí no físico, dentro da sua casa, na sua família, você entendeu? A internet tem essa capacidade. Mas aí você tem que ponderar quem você segue, certo? Eleve as suas referências. Tem uma frase que eu li esses dias sobre medo. A maioria das pessoas tem medo porque elas pensam no que elas podem perder ao tomar uma decisão difícil. E não pensar no que elas podem ganhar. Um exemplo, a pessoa é CLT, ela quer empreender. Ela fica com medo, eu vou perder o meu INSS, eu vou perder os anos de trabalho. Meu Deus, eu não posso, eu tenho que pagar aluguel, não sei o quê. Elas focam nisso e o medo trava elas de tomar essa decisão. Em vez de ela olhar pra frente e falar, meu Deus, que página, eu tenho uma página em branco aqui, eu posso correr atrás. Só que sem venda, sem chance, não é mesmo? Meu amigo, quem vende não depende. Quem vende não depende. Essa frase é boa demais. Né? Porque você falou do medo, eu vou até falar uma coisa curiosa. Sabia que a gente só nasce com 2 medos? Sabia disso? Não. Medo da altura e medo do barulho. Sério? Todos os outros medos são herdados devido ao nosso ambiente. Uau. A gente só nasce. Deus não mandou a gente ter medo. Deus mandou a gente ser prudente. Então, as pessoas confundem medo com prudência. Eu não vou atravessar a rua com um carro movimentado porque eu sou prudente. Certo? Ele não mandou a gente se jogar. Então, os outros tipos de medo foi herdado. Então, por isso que a gente fala que é tão importante o ambiente. Porque a gente herda as coisas das pessoas. Então, a partir do momento que você muda de ambiente, vou dar um exemplo aqui. A gente vê pessoas já andando de helicóptero. Somente não vai lá? Fala assim, puta, mano, o que esse cara fez pra ter um helicóptero, mano? Ele não é... E a gente tá num ambiente e fala assim, pô, esse cara não é tão diferente de mim. Ele só tem mais conhecimento que eu. Então, se eu buscar o conhecimento que ele tem, eu consigo ter o acesso que ele tem. E principalmente você não pensa atitude, assim? Sim, com certeza. Principalmente a atitude também de ir lá e fazer. Sabe, Porque, não perder o tempo. Igual, eu tomei... Vou até dar um adendo aqui, não vou contar umas características, mas você vai entender porque a gente falou no off. Eu, hoje em dia, não tenho mais medo de falar não. Independente se eu for... É um posicionamento meu. Se eu falar um sim pra me sentir desconfortável, é não. É não. E as pessoas ultimamente falam muito sim porque vai com a Maria, vai com as outras. Vamos lá, vamos não sei o quê. Um dos meus segredos que eu mudei é aprender a falar não. Não quero, não vou, não faz sentido mais pra mim. Porque eu estou em busca do meu melhor. Isso não é egoísmo, gente. Se você não pensar em você, quem vai pensar? Inclusive, no debate que a gente teve lá no seu Stories, eu falei assim, se você não se valorizar, o mercado não vai te valorizar e vai colocar um preço michuruco em você. Vai. E você vai se contentar por migalhas. Infelizmente, é isso que a gente tá vendo no mundo da internet. Sim. Deixa eu só fazer um adendo, você comentou uma coisa muito importante, que você, de estar nos ambientes e você, vamos pôr, você tá já deprimido, e você vê lá, pô, o cara tá curtindo tal, não sei o quê. A comparação excessiva também vai te matar. Sim. Porque você não sabe se esse cara tá com depressão, se esse cara tá passando por terapia, se ele tá brigando em família. Ali, simplesmente, ele tá mostrando uma realidade que ele quer que você veja. Quer que veja, exato. Toma muito cuidado com isso também. Tudo exagerado é mal. Inclusive, no meu próprio Instagram é isso também. Eu sou um ser humano normal, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, mas assim, eu sou um cara que, na minha rede, eu vou mostrar ali coisas que vão agregar. Eu vou ficar falando dos meus problemas para as pessoas, pra quê? Isso não faz sentido. Eu sou humano, temos problemas iguais, parecidos, na verdade, não iguais, dificilmente. Mas assim, a vida realmente não é um morango e você vai ser testado a todo momento. Mas voltando nesse tópico da questão da ambientação, cara, do dizer não. Eu lembro que lá, quando eu comecei no meu processo de emagrecimento, cara, foi a palavra-chave para eu ter sucesso nessa jornada. Porque eu tive que dizer muitos nãos, muitos mesmo. Não só não para alimentação não adequada na época, mas não para convites, não para
pra situações. E aí, quando você vai tendo resultado, as pessoas vão percebendo, aquela mesmo que te aloprou no início, ela dá o tapinha nas suas costas e fala. O Flávio fala muito disso depois que dá certo. Assim, naquela época, eu sempre remeti o sucesso a dinheiro, mas não é. Pra mim, eu tive um puta de um sucesso nesse meu processo de emagrecimento, que eu era obeso, cara. Obesidade é a doença do século junto com o câncer. Então, eu tive esse sucesso e as pessoas vinham, a mesma que criticava, você não vai conseguir, seu gordo, seu obeso, sai daí, não sei o quê. Ela vinha lá e falava, pô, parabéns, não sei o quê, eu sabia que você ia conseguir. E é a mesma situação, cara. Então, assim, você tem o seu sucesso. Às vezes você ainda não percebeu porque você não dá o devido valor e você sempre vai você vai remeter ele a dinheiro, que é o que aconteceu comigo na época, entende? Eu não sou um cara milionário, não sou um cara rico, mas hoje eu tenho uma condição muito melhor do que eu tinha antes no passado, entende? E você saber valorizar os seus pequenos passos, cara, na sua vida e se alegrar com isso, isso de fato pra mim é a felicidade, que é o caminhar nessa trajetória chamada vida. Sucesso, gente. O que é sucesso pra mim é diferente de sucesso pro Gustavo. Mas eu vou tentar definir você que tá escutando a gente. Sucesso é simples. É você falar assim, eu vou fazer uma coisa, ir lá e fazer. É isso. O Gustavo definiu que emagrecer. Ele falou, conseguiu. Ele é um sucesso. Ele não tá falando que dinheiro não é importante. Pra você ter sucesso, tipo, de uma forma, você tem que ser próspero, você tem que ter dinheiro. A gente não tá romantizando isso daqui, não. Mas tem várias outras coisas que é importante que, às vezes, você... Igual, vou dar um exemplo. Às vezes, ele ganhasse muito dinheiro, talvez ele ia acabar com a vida dele. Pode ser noitada, pode ser comendo demais, ele ia acabar. Então, ele entendeu que ele precisava mexer na base dele, mexer internamente, intrinsecamente, pra depois conseguir... E agora tá colhendo os frutos. Exatamente. Não é verdade? E, cara, é uma coisa que eu aprendi que, graças a Deus, eu consegui isso lá atrás, a questão da saúde, porque sem saúde o restante não importa. E outra coisa, você falou da grana aí, realmente é acabar com a minha vida, porque, cara, pode ter certeza que uma coisa que eu tinha, que eu eliminei, que eu até deixo de dica pra você, elimine a sua crença limitante sobre o dinheiro, cara, essa mentalidade de escassez. É uma coisa oriunda que veio da minha família, cara, muito ruim isso, sabe? Eu sempre me preocupava em só querer dinheiro pra pagar conta e, tipo, não conseguia ver dinheiro parado na minha conta, que eu achava que eu tinha que ficar gastando. Cara, esse é o pior sentimento que um ser humano pode ter pra não prosperar na vida, é ter essa mentalidade em relação ao dinheiro. Inclusive, essa mentalidade, eu escutei hoje na semana passada, o Alfredo Soares falando sobre isso. Você que tá preocupado com o dinheiro, começa a gerar valor. Mas gera muito valor, muito valor, muito valor, muito valor, muito valor. O que gera valor? Começa a ajudar as pessoas, ver onde você pode ser útil, onde você pode se enquadrar, o que você pode fazer na sociedade. Às vezes você pode gravar um vídeo aí agora, de uma condição que você tá passando, e você pode ajudar uma pessoa que tá já passando na mesma condição. E vocês, inclusive, se conectar e um ajudar o outro. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Por isso que eu falo assim, se coloque em movimento, se coloque gerando valor, que você vai achar outras pessoas com esse mesmo objetivo. Não se limite ao físico. Hoje a internet, cara, as possibilidades são gigantescas, cara. É todo mundo na tela. Você pode encontrar alguém lá na Amazônia, lá no Nordeste, que é parecido com você e você se conectar. Gui, vou te dar uma opção de escolha aqui pra gente direcionar a reta final do nosso programa. Claro. Você quer que eu fale mais sobre mentoria, sobre a sua mentoria, ou sobre o seu trabalho em si, que você faz na rua? Cara, a gente pode falar sobre a mentoria, Sobre a sim, mentoria? sobre vendas. Acho Sobre que é algo vendas. legal porque isso também já vai agregar muito pra quem acompanha, entende? Sobre a questão de saber vender o serviço. Certo, vamos lá. Mentoria hoje, qual é o seu maior desafio? Na mentoria, cara, eu tô estruturando os pilares dela agora. Esses pilares. Isso, exato. Certo. Quando você fala em estruturar os pilares, o que você acha mais importante pra estruturar? Desses pilares, Isso. agora acho que eu não vou lembrar de cabeça, mas eles são 4 pilares, cara. É estilo de vida, saúde, que foi uma coisa que eu passei que eu me transformei. Experiência do cliente e vendas. O terceiro... Fala sobre esse pilar, experiência do cliente e vendas. Isso, exato. Fala sobre ele um pouquinho, como é que é o seu desafio nele? Então,
Na verdade, não chega nem ser o desafio. É como que eu vou fazer essa pessoa entender sobre a questão da experiência. Porque aqui cada estado tem as suas particularidades, né? E públicos também. Aqui em São Paulo, você tem diversos públicos. Pessoas que têm muito, muito dinheiro, pessoas que têm ali uma grana, enfim. Então, quando eu penso em experiência do cliente, cara, não é eu pegar e encher o meu carro de coisas para ele comer. Não é isso. Aquilo ali é só um upgrade. Mas o fato é eu me conectar com aquela pessoa, não por interesse, mas fazer ela economizar o tempo dela, a energia na questão do deslocamento. Então isso para mim é a experiência do cliente. Passar uma visão para essa pessoa que ela tem ali não um motorista, mas ela tem ali uma pessoa que ela confia. Que vai pegar lá no apartamento dela, vai entrar na casa dela, vai pegar a bolsa dela, a mala que vai ter que levar em um lugar X para resolver algum problema e voltar. É aquela pessoa que ela vai ligar e falar, ó, por favor, faz isso aqui agora, urgente para mim, tô enrolado, você consegue? Consigo, sabe? Isso para mim é a experiência do cliente, você ter a confiança dessa pessoa, gerar esse valor, você entende? Porque quando você gera esse valor da confiança, você elimina primeiro, você poupa o tempo dessa pessoa e faz ela gastar menos energia pensando nisso. Que você tá resolvendo esse problema, entendeu? Essa dor. Certo. Eu vou até fazer um resuminho aqui do que você falou. Tá. Você atende e supera as expectativas do cliente. Exatamente. É isso que eu acho que você faz, Atende de fato. e supera. E supera. Porque o atende já é normal pra você. Sim. Isso já entendi. Pô, bom dia, seja bem-vindo, Isso. tudo bem, como vai? Sorriso no rosto, bem vestido, educado. Isso que eu queria falar. Como é que você faz na prática isso? Porque muita gente fala, é tão bonita as palavras, né? Ah, como é que se comunica melhor? Pô, você entendendo a realidade do cara e você conseguindo se conectar com ele. Exatamente, Então, exatamente. como é que você faz na prática isso? Você diz no dia a dia No dia a ali? dia. Então vamos lá. Vamos supor que é um cliente novo, veio da internet, eu nunca vi essa pessoa, tô me conectando a primeira vez. Quando é assim, vamos supor que é uma chegada no aeroporto. Cara, é modus operandi. Eu faço receptivo. Isso já é um diferencial. A pessoa não vai sair lá no saguão com a mala perdida no maior aeroporto da América Latina que ela não conhece, com medo. Eu tô esperando ela lá na saída. Ela vai sair do avião, eu já vou estar lá com a plaquinha esperando ela. Bem vestido, sorriso no rosto. Oi, tudo bem? E com energia, cara. Coloque intencionalidade nas suas ações. Energia. Seja bem-vinda, tudo bem? Prazer em conhecê-la. Eu sou o Gustavo. Sou motorista responsável pelo transfer aqui do ponto A ao ponto B. Já pego a mala dela, ofereço. Gostaria de ir no banheiro? Você gostaria de tomar um café, alguma coisa? Não, tranquilo, vamos ao carro. Acompanha até o carro. Cheguei no carro, antes de eu guardar a mala, eu abro a porta para ela. Já vai estar lá o serviço de bordo. Depende do horário ali também o que ela pôs, né? Porque no meu atendimento eu mando um formulário, ela coloca o que ela gostaria. Uma bebida, ela quer um doce, ela quer um salgado, ela pode escolher. E aí, abro a porta para ela, ela entra no carro, já guarda a mala e já entra. Assim que entrou, faço novamente. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui novamente. Obrigado pela confiança no nosso trabalho. Confirmo o endereço, tudo certo. Já saio com o carro. Confirmo também o ar-condicionado, tá agradável. Quer ouvir e dou a oportunidade de escolher uma música pra ela ouvir. Geralmente as pessoas não escolhem, porque ali eu coloco um lo-fi. O lo-fi não tem erro, uma musiquinha tão calma. E sigo. Essa é a minha parte, esse é o modus operandi. Dali em diante, vai da pessoa. Só que eu já servi tanto, eu já me conectei tanto mostrando essa minha disposição em atender, que ela já vai se sentir mais segura. Você já quebrou a primeira barreira. Já quebrei a primeira barreira, exatamente. E aí ela já vai estar mais tranquila e mais calma e vai começar a conversar. Que aí entra a escutativa. Escutar de fato. O que ele veio fazer aqui? O que essa pessoa veio fazer aqui? Você gerou tanto valor pra... Dando uma opção de fora, Tá. como eu sou do mercado. Tá, Você já gerou claro. tanto valor pra ela que você consegue perguntar, com quem você trabalha? Isso, Aí exato. você consegue introduzir uma pergunta pra ela falar. Exato. Eita, perdão.
Exatamente, Acer. Exatamente isso. Ela já tá tão à vontade que eu consigo fazer uma pergunta sem ser evasivo. Você entendeu? E aí eu consigo também saber mais. O que você veio fazer aqui em São Paulo? Aí nisso eu já dou dicas de segurança, dicas de lugares pra comer, lugares pra visitar. Sabe? E, cara, isso é over delivery. É você entregar a mais. Deixa eu só falar uma adenda aqui que eu lembrei agora, importante pra você. Pode. O Gustavo, ele é tão bom de verdade, que no último podcast que a gente fez, que não foi pro ar, ele relatou que ele levou um transfer, fez um transfer pro interior, e na volta, o cara falou assim, você que vai escolher onde a gente vai comer hoje. Foi. Não foi? Deixou na minha responsa. Deixou na sua responsa. Levei eles no Fogão, churrascaria Fogão, na Marquês de São Vicente. Cara, eles ficaram, assim, maravilhados com a comida. Eles tomaram vinho depois de um dia intenso de trabalho, que eles foram na empresa no interior de São Paulo. Ficaram maravilhados, gostaram muito, pagaram, fizeram essa gentileza pra mim, me pagaram o almoço também. Almocei com eles na mesa ali. Foi, cara, sensacional. Eles saíram muito agradecidos. Tá vendo? Isso que é importante. Porque às vezes você fala assim, só vou fazer um transfer. Não, você tem que conhecer onde tem um hospital perto, onde tem um restaurante bom, aonde ele pode tomar um café, aonde ele pode trabalhar tranquilo, aonde ele pode se hospedar, às vezes, não sei, pode ter acontecido alguma coisa. Então, quando a gente fala assim de conhecer o produto, conhecer o serviço, é isso. Você sabe as ruas por onde vai passar, a pessoa tem segurança em falar com você. Então, tudo isso, isso que é gerar valor. Porque muitas vezes a gente não sabe o que é gerar valor. Então, é isso. Porque ele vai conseguir construir uma narrativa mesmo, eu acho que você faz. Você constrói uma narrativa. E um posicionamento. A pessoa fala, isso. nossa, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Então, ela se sente confortável em estar com você. Não, eu acho, tenho certeza. total. Que aí, na hora que ela pode até achar caro o serviço. Mas no final ela vai falar assim, valeu a pena. Valeu a pena. Não é verdade? Assim, de primeira instância, geralmente as pessoas falam, nossa. E o que tem vindo muita indicação pra mim é os grandes eventos que rolam, os shows, sabe? Teve recentemente agora do Oasis, teve lá o The Town também. E sempre vindo gente de indicação, minha amiga tal me indicou, e geralmente do Sul também, cara. Porque já conhece, então vai entender como é que funciona todo o trabalho. E aí o Instagram é isso, o Instagram tá ali pra mostrar isso, cara. Pra mostrar isso. Só que, infelizmente, eu acabo atraindo uma pequena parcela de pessoas frustradas que elas refletem a dor delas no comentário que ela faz. Porque quando ela vê eu fazendo aquilo, ela queria estar no meu lugar fazendo aquilo. Com certeza. Em vez de ela pegar, abrir a mente dela e aprender e sugar pra aplicar na realidade dela, aos poucos, e criando esse repertório, não, ela prefere se frustrar e ir lá refletindo no comentário negativo. Olha que absurdo. A pessoa gasta o tempo, gasta a energia dela pra fazer um comentário às vezes. Né? Que eu falo assim, o nosso maior ativo é nosso tempo, nossa energia. As pessoas não entendem isso. Não entendem de verdade. Enquanto ela podia estar lendo um livro pra mudar a mentalidade, enquanto ela podia estar fazendo alguma outra coisa, inclusive cuidando da própria vida dela, né? Total. Mas amigo, Mas eu entendi já que seu... Desculpa, você ia falar. Não, então, é só pra concluir esse assunto do atendimento, pra passar pra... De repente o motorista ali, ele é de aplicativo, ali ele tá procurando melhorar. Você que tá ouvindo isso, eu te agradeço, em primeiro lugar, por você estar aqui. E você tá buscando conhecimento, isso já é de grande valia. Eu quero dizer que aplique isso de uma forma que a sua confiança vai aumentando. Porque uma coisa eu posso te garantir, cara. A minha melhora no meu atendimento, no meu processo ali de venda, foi se aperfeiçoando de acordo com a minha confiança. Primeiro, você dá o valor pra você mesmo. Você se cuida. Você começa a dizer não. Tudo isso é importante pro processo. Para esse processo. Porque a partir do momento que você dá valor a você mesmo, você vai conseguir que as pessoas enxerguem esse valor em você. Entendeu? E é isso. Deixa eu... Até que você lembrou. Eu ia falar uma outra coisa. Na aula de vendas que eu dei pra vocês lá, teve um mentorado seu, eu não sei se foi o NK. Ele perguntou assim, eu tô com uma dificuldade de cobrar um valor X pra uma pessoa. Aí eu falei, ainda brinquei, você quer que eu dou a resposta que você quer ouvir ou aquela que dá no meio? Aí ele falou assim, pode dar no meio. Eu falei assim, primeiro, você acha que você tem esse valor? Você acha que você vale esse valor? Você tem consciência que esse valor tá dentro de você, não é do que a pessoa? Aí você, não, eu acho que eu mereço esse valor.
Então vai lá e faz. Vai lá e faz. É isso. Aí eu falei assim, se você não tiver a confiança em você de passar esse valor, infelizmente, eu falei assim, aí o erro já tá em você. Não tá na... É porque você tá achando que a pessoa não tem condição de pagar isso. Aí eu falei assim, você não tem que achar nada. Você tem que gerar o seu valor. Se a pessoa não comprar de você, você tá tranquilo, porque você vale aquele valor. Se ela tá falando não, é porque não é a real situação dela no momento. Exatamente. E acabou, vou pro próximo. E, cara, uma coisa interessante também é o posicionamento. Muito nesse ramo, nesse mercado, muitos falam de carro, né? Ah, o carro Y, XZ, XPTO. O carro, ele é importante, mas ele não determina. O principal ativo é você. É você saber se comunicar, é você se posicionar, é você saber vender o seu serviço, saber gerar valor. E para você saber se você realmente tá disposto a isso, você gosta de servir as pessoas, esses são os detalhes mais importantes. Porque, por exemplo, toda essa polêmica que a gente viu aí ontem no Instagram lá do um Corolla com uma publicidade da 99 gigante. Cara, aí teve muito engajamento. E as pessoas me falaram, tem que fazer 50 corridas no mês para receber o valor, e é um valor de R$600. Com aquele carro, hoje no mercado, você consegue fazer aquele valor de R$600 em 2 corridas, em uma corrida, dependendo do contexto desse serviço. Você entendeu? E cara, e aí muita gente vem questionar, pra mim é uma mentalidade medíocre. Ah, você não sabe a realidade do cara, isso e aquilo. Tá tudo bem, cada um tem sua realidade e sua dor. Mas uma coisa é, quando o cara tem um carro e ele não sabe o potencial, é porque ele não vai atrás do conhecimento necessário pra saber para extrair o melhor desse ativo. Já que você tá falando já desse assunto, ontem eu voltei de viagem e eu sou um cara muito observador, muito. Uhum. E no aeroporto é onde a gente vê mais transfer, mais Uber, mais tudo mais, nesse sentido. Você desceu em Guarulhos? Desci em Congonhas. Nossa! Desci em Congonhas. Lá eu percebi, um Uber em específico me chamou muita atenção. Ele desceu de bermuda, de chinelo. Nossa. E ele desceu com uma roupa totalmente não condizente pro ambiente. Desceu desse jeito. Aí eu olhei pro meu amigo e falei assim, como um cara desce com essa postura? Aí eu falei assim, gente, você que tá me ouvindo aí, do fundo do meu coração, se arruma melhor, tem uma presença agradável. Se olha no espelho e fala assim, você compraria de você um produto hoje? Nossa, boa. Certo? Porque se você não tá comprando de você mesmo, infelizmente, quem vai pagar por você? Então aquele cara ali, ele podia tá chamando o Uber de uma pessoa super importante, que às vezes tem que chamar o Uber muito rápido de uma situação, só que ele não se dá o alto valor para ele. Então se prepare, eu vou falar uma frase muito forte agora, se prepare, como de repente de Deus pode acontecer em dias normais. Então se prepara pro melhor, gente. Às vezes você tá falando assim, eu vou sair de casa hoje mais um dia. Meu Deus do céu, mais outro dia, eu vou ter que não sei o quê. Começa hoje, coloca a sua melhor roupa, coloca o seu melhor sorriso, coloca o seu melhor, gente, coloca a sua alegria. E coloca o entusiasmo do NK, vamos dar um exemplo no dia a dia. E eu acho que intencionalidade, né, cara? É o que falta. E sem vitimismo, cara. O mundo não vai te salvar. Você que é homem, cara. Ninguém vai resolver seus problemas. Ninguém vai te salvar se você não fizer por onde, certo? E a revolução, ela começa aí dentro de você, com os pensamentos que você alimenta aí dentro todos os dias. E os seus hábitos vão determinar os seus resultados. Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Cara, sensacional. A gente tá chegando nos momentos finais já. Pô, que pena, hein? Bate-papo tava bom demais, cara. Demais. Tá maluco. Só que teve uma coisa que eu gostei de tudo aqui, certo? Você tomou... Eu sempre falo pra pessoa começar a mudar, ela precisa tomar uma decisão. E ser irreversível, irrevogável. E eu gostei de uma palavra que você colocou assim, ó, aqui. Foi desde o momento que eu tomei consciência de que eu tava me prejudicando. Consciência. Então, a partir do momento que você toma consciência, pô, eu tô fazendo um comentário e tal, não sei o que, mas eu devia estar gastando energia comigo. Eu devia estar fazendo tal coisa. Então, a consciência que você tá errando já é um bom partido e a consciência para onde você quer ir. Então, se você tá aí num ponto A, mas você já consegue visualizar um ponto B, você sabe o que você precisa para chegar lá. É isso que eu gostei de você, porque você sabe, assim, eu preciso me cuidar porque eu preciso chegar no ponto B. Isso. Foi isso que aconteceu com você. E aí hoje eu tô nesse ponto B e eu sei o que eu preciso. E eu já visualizo o outro ponto e as referências estão aqui e eu sei o que eu preciso abrir mão para chegar no outro nível. É sempre assim.
quando você quer subir de nível, você precisa abrir mão de coisas que você faz no presente pra estar lá. Meu amigo, E é isso? estamos chegando nos momentos finais. Eu só vou ter só fazer um adendo do que você falou. Às vezes, pra mudar, as pessoas falam assim, por onde começar? Por onde começar? É a pergunta tradicional. E às vezes você precisa falar assim, o que eu preciso deixar pra trás? Porque a partir do momento que você deixa pra trás as coisas, você começa a ir pra frente. Vamos lá. Eu não sei se você vai lembrar da última pergunta que eu fiz pra você? Não. Não? Então Não mesmo. eu vou... Vai refazer? Vou refazer ela. Tá, pode fazer. Vou refazer, que a gente tá chegando nos momentos finais aqui. Primeiro, agradecer o convite. Eu que agradeço. Foi um papo pô. muito agradável. Pode ver que a gente consegue falar das mesmas coisas várias vezes. Várias e, vezes, e eu tenho certeza que é tranquila. diferente. Eu posso só fazer um Pode. comentário breve, rapidinho? Desculpa aí, pedir licença. Michel, Imagina, fica à Sério, Pedir vontade. licença pro Yasser. Na última segunda-feira, a Isabela voltou aqui, né? Porque ela Voltou. gravou também, deu problema. E o padre viu ela aqui fora e falou, não, que legal que ela veio e tal. E eu comentei com o padre sobre todos os problemas que deram, e vocês estão falando hoje sobre ambiente, sobre pessoas de sucesso. E eu não tive a oportunidade de falar para a Isabela, estou falando para o Gustavo agora, em nome da rádio, da paróquia, do Padre PH, que ele falou para mim uma coisa que gravou muito na minha cabeça, e vocês começaram a falar, e eu lembrei, e eu queria falar para o Gustavo também, para o Yasser, e para a Isabela também, né? Porque o padre falou para mim a seguinte frase: pessoas de sucesso, elas têm a visão e sabem reconhecer projetos. E o fato do Gustavo estar aqui de volta e da Isabela estar aqui de volta, para nós é muito gratificante. E eu queria fazer esse agradecimento público para os dois, tanto para o Gustavo que está aqui hoje, para a Isabela também, porque o Yasser, né, eu falei para o Yasser, eu fiquei muito chateado com o que aconteceu, estou repetindo de novo na presença do Gustavo agora, Sim. porque o Gustavo tem a vida dele, tem o trabalho dele, dedicou o tempo dele, assim como o Yasser tem a vida dele, o trabalho dele, dedicou o tempo dele para estar aqui, a Isabela também, enfim, a outra doutora, que eu esqueci o nome dela agora também. Gabriela, inclusive Gabriela. aniversário dela hoje. Parabéns, doutor. Parabéns a Gabriela. Então, aqui não é rasgação de seda, nem puxa-saquismo, nem nada. Com certeza. É o nosso posicionamento de gratidão a vocês por terem dado essa oportunidade de estar aqui de novo com a gente na rádio, que nós estamos aprendendo ainda. Tá bom, certeza. Gustavo? Então, mas obrigado aí pelo tempo dedicado, ao Yasser também pela compreensão, enfim. Obrigado aí a Imagina, vocês. eu que agradeço. Pra mim é um prazer, cara, estar batendo um papo aqui com vocês, estar conectado. E o principal de tudo é o propósito por trás disso, sabe? É passar a mensagem, alcançar mais pessoas. Cara, se isso aqui mudar uma chavinha de uma pessoa, já valeu muito a pena pra mim. Já valeu muito a Você pena. entendeu? Eu também acredito muito nisso. Eu Pra mim, eu não acredito preciso. muito. Se tivesse 1000 pessoas, mas uma tiver às vezes eu tô com 1000 pessoas palestrando e ninguém absorve nada. Mas se uma pessoa, eu fazer uma palestra pra 2 e uma absorver, Já mudou. já mudou. Entendeu? Pô, você não tem. Um exemplo prático é o que a gente comentou agora há pouco do André. Pra mim, cara, isso me alimentou, me deu uma confiança enorme de ver esse cara. De ver esse cara performando e ele vir pra mim agradecer, cara. Pô, isso não tem dinheiro no mundo que pague esse propósito. Não. Qual é a pergunta? Qual que é Fale. qual que é a pergunta? Aqui é um programa de empreendedorismo, Uhum. certo? Cada um tem um ramo diferente. Uhum. Você já. Inclusive, tá chovendo aqui agora. Isso que eu ia falar, tá Tá. chovendo, Tá deve chovendo. ter chegado a mensagem. Quando tem uma chuva muito forte, você recebe aquele alerta da Defesa Civil. Sim. Só que todo mundo recebe, Sim. certo? E agora você tem esse poder de mandar mensagem para todos os empreendedores do Brasil, do mundo. Vai chegar traduzido, vai chegar da forma que você falar para a Uau. pessoa e ela vai conseguir entender. Que mensagem você iria passar para os empreendedores? Boa pergunta, hein? Cara, pra empreendedor. Tá vendo? Eu lembro da sua resposta. Você lembra? Lembro. Caraca. Eu não lembro não, sendo bem honesto, mas eu vou. O que bateu aqui, eu vou Fala, responder. pode bater aí. Cara, a mensagem que eu queria deixar pra todos os empreendedores é que a sua ambiência vai determinar, a sua ambiência e a sua ambição vão determinar aonde você vai chegar, só que os seus hábitos que vai construir esse caminho, certo? Então, tenha consciência do que você está fazendo no dia a dia, tenha coragem para executar o seu sonho, o que você acredita, porque essa visão é única e ela é só sua. Ninguém vai acreditar
se você, em primeiro lugar, não acreditar. Essa é a minha mensagem. Tá vendo? Ele tá muito bom nas mensagens, porque as duas teve a mesma conotação. Mesmo sentido, mesmo então. sentido. Não, mas é isso, é o que eu acredito, cara. Tá vendo como você acredita tanto que você passa a mesma coisa? Que se Sim. você falou assim, você falou a mesma coisa, mas você falou do servir também. Do servir também, é isso mais pro serviço, né? É, Mas não, quem porque cria você produto... é porque você falou do ambiente, mas você falou que foi através do servir que você acessou esses ambientes. Isso, exatamente, através do servir. Tá? Perfeito. Mas, meu amigo, muito obrigado. Valeu, Yasser, Agradeço obrigado, de verdade. meu irmão. Tamo junto. Muito obrigado a você por ter ficado aqui até o final. Foi um papo de alto valor, literalmente. Pra você que é de qualquer nicho, eu acho muito interessante você ver outros tipos, pra inclusive você ter uma criatividade pro seu. Amigo, muito obrigado. Michel, muito obrigado. Posso deixar minhas redes? Pode, com certeza. Bom, você que não me acompanha e acabou de me conhecer, eu sou o Gustavo Gomes. Meu Instagram é execdriver_, tá bom? E lá no meu YouTube também tem o canal Execdriver. Acompanhem lá que em 2026 aí vão ter muitas novidades pro YouTube. Valeu, Yasser. Beleza. Obrigado, meu irmão. Já segue lá que o cara é bravo, posta várias coisas, várias novidades. Tamo junto. Muito obrigado por você acompanhar até o final. Empreendedores, bora pra cima que a gente vai construir um Brasil mais forte. Bora. Show.